Bruno começou a ver coisas que ninguém mais via. E o problema não é o que ele viu, é o que começou a acontecer depois. Bruno tem 35 anos, mora em Guarabira, na Paraíba, e sempre teve uma rotina previsível. Acordava com um despertador tocando pela terceira vez, ficava sentado na cama tentando convencer o próprio corpo a funcionar e ia direto para a cozinha preparar seu café mega forte. Porque dormir, bem, já não fazia parte da vida dele. Enquanto a água fervia, ele respondia 2 mensagens atrasadas da namorada, Carla, que ultimamente andava reclamando do jeito distante dele. Bruno só digitou: "Depois falo com você." Abriu a janela do apartamento e lá embaixo, no térreo, seu Daniel, o porteiro, varria o pátio como fazia todos os dias. "Bom dia, Bruno!" O sorriso de Bruno foi automático e já sumiu antes mesmo de ter respondido. Tomou o café rápido, pegou a mochila, abriu a porta para sair, mas voltou no mesmo instante porque tinha esquecido a chave do carro. Quando passou pela mesa do computador desligado, algo no reflexo da tela chamou sua atenção. Uma forma alongada, curvada, como se fosse uma pedra, um asteroide. Bruno se aproximou devagar, mas bastou chegar perto para o reflexo desaparecer. Ele suspirou, pegou a chave e saiu de casa. No carro ligou o rádio e tentou se distrair com qualquer notícia. O trânsito estava lento, o calor começando a pesar. Chegou no trabalho dele, 7 minutos atrasados, como sempre, cumprimentou a recepcionista, passou na copa, pegou outro café, o terceiro café antes das 8 da manhã e seguiu para sua sala. Passando pelo corredor, viu um jornal caído perto da porta do almoxarifado. Abaixou para pegar e ali estava, a mesma forma, a mesma curva, a mesma silhueta que tinha visto no monitor em casa. Só que agora projetada pela dobra do jornal como se fosse uma sombra acidental. Bruno ficou olhando por alguns segundos. Depois riu sozinho, achando graça da própria paranoia. Colocou o jornal na mesa e voltou ao trabalho. Tentou seguir normalmente. Checar estoque, organizar a caixa, mandar e-mails. Mas quando puxou a manga da camisa, viu 3 riscos finos, paralelos vermelhos no braço, perfeitamente alinhados. Sem dor, sem ardência, sem lógica. Ele tocou devagar. Nada, não doía. Tentou lembrar se tinha encostado em algo, mas a mente parecia embaçada. Ignorou ou tentou, e o resto do dia passou inteiro com uma sensação incômoda de déjà vu. Quando saiu da empresa, o sol estava forte e o calor parecia maior que o normal. Bruno entrou no carro, ligou o ar-condicionado e ficou alguns segundos parado, só respirando. No dia seguinte, acordou atrasado. Tomou café correndo, respondeu a Carla com mais um "depois falo com você", mal cumprimentou o porteiro e entrou no carro apressado. No meio do trajeto, algo aconteceu. Ele olhou para o relógio do painel do carro e marcavam 7 horas e 14 minutos. Piscou e no mesmo instante o relógio marcava 7 horas e 37 minutos. 23 minutos sumiram sem que ele tivesse parado, sem que ele tivesse dormido, sem que nada no mundo ao redor tivesse mudado. A rua estava igual, as pessoas caminhando, o rádio tocando a mesma música. O tempo não. Bruno olhou no celular e eram 7h37. Passou a mão no rosto, respirou fundo, mas foi então que ele ouviu um zumbido grave, metálico, vibrando dentro do ouvido, como se alguém estivesse raspando um ferro por dentro da cabeça. Ele apertou o lado da cabeça, inclinou o corpo, chacoalhou, tentou de tudo, mas nada mudava. E ninguém ao redor parecia ouvir aquilo. Chegando no trabalho, foi direto para o banheiro. Lavou o rosto, encarou o espelho e disse para si mesmo: "Calma, você só está cansado, calma." A voz saiu fraca, baixa, mais do que ele pretendia. Tentou trabalhar, mas não conseguiu conversar direito com ninguém. O zumbido ia e voltava, sempre acompanhado daquela sensação de que ele estava perdendo algo, como se tivesse vivido coisas que não lembrava.
Horas depois de ir em casa, foi dormir e o celular vibrou às 2h47 da madrugada. Era uma gravação automática salva. Bruno nunca tinha visto aquilo. Deu play. Era o mesmo zumbido, mais fundo, mais intenso, e por cima dele um murmúrio arranhado, incompreensível. Ele ficou sentado na cama, olhando para o nada sem conseguir dormir. Às 3h22, 3 batidas na porta. Bruno levantou devagar, foi até o olho mágico e ninguém. Então, num único instante silencioso, todas as luzes da casa apagaram. Escuro total. E voltaram, mas oscilando, piscando, tremendo, como se algo tivesse passado pela rede elétrica. Os interruptores não respondiam. As lâmpadas piscavam devagar num padrão quase orgânico. Depois, do nada, tudo se normalizou. Bruno ficou parado por um tempo e foi tentar dormir um pouco. E a semana passou com todas essas coisas se repetindo. No sábado, ele decidiu ver a família. Talvez sair um pouco, ajudar-se. A irmã o abraçou, a mãe fez perguntas, ele disse que estava tudo bem e ela sabia que não estava. A sobrinha de 5 anos correu até ele com um desenho, uma casinha de bonecas e na porta um rabisco curvado, o mesmo formato. Ele perguntou de onde ela tirou aquilo. E a menina disse: "É só uma estrela diferente, tio." Bruno sorriu, mas o coração... Na volta para casa, a mão dele tremia no volante. Então ele decidiu que precisava se proteger. Comprou câmeras, muitas câmeras. Instalou em todos os cômodos da casa. Na sala, cozinha, quarto, área de serviço, corredor do prédio. Colocou microcâmeras no trabalho, no carro, na mochila. Coisa de doido. Os colegas do trabalho notaram seu comportamento estranho. Carla mandou um áudio longo dizendo que precisava de um tempo. Ele ouviu, mas não respondeu. Bruno monitorava tudo. Cada ruído, cada sombra, cada intervalo de silêncio. Até a madrugada do 3h33. Ele acordou sem motivo aparente, olhou o relógio e eram 3h33 da manhã. O zumbido voltou mais forte. Ele pegou o celular, abriu o aplicativo das câmeras e na gravação da sala, às 3h32, um minuto antes, a porta se abriu devagar. Alguém entrou na casa. Bruno aproximou o dedo da tela. A figura caminhou lentamente até o centro da sala. A imagem estava um pouco desfocada, até que a câmera ajustou o foco. E Bruno viu seu próprio rosto. Como assim? Era ele mesmo, entrando na sala enquanto ele estava na cama deitado. A figura parou, olhou diretamente para a câmera e inclinou a cabeça devagar. Um gesto estranho, muito estranho. A luz da sala tremeu e a gravação encerrou. Bruno ficou olhando para o celular, com o coração disparado, sentindo o peito apertar, olhando para a porta e tentando ouvir algum ruído dentro da casa que não fosse aquele zumbido. E nos dias seguintes, ele não saiu mais de casa. Dormia mal, comia pouco, vivendo cercado por telas, revendo o vídeo das 3h32 da manhã, como se uma resposta fosse aparecer ali. Começou a falar sozinho. Eu sei o que está acontecendo, eu descobri, eles acham que eu não percebi, mas nunca diziam quem eram eles, nem do que estava falando. A irmã ligou várias vezes. A mãe mandou várias mensagens. Carla tentou ir até o prédio, mas ele não recebeu. Até que a família decidiu subir com a ajuda do porteiro. Chamaram, bateram, ninguém respondeu. Abriram a porta e Bruno estava caído no chão da sala, desmaiado, pálido e com o celular ainda na mão. A TV ligada mostrava o feed das câmeras, todas piscando levemente num ritmo lento e estranho. Levaram ele para o hospital e depois de algum tempo, ele acordou. A mãe estava sentada ao lado da cama olhando para ele, cansada, preocupada. E ela disse: "Graças a Deus você acordou, meu filho." E ele: o que aconteceu? O que aconteceu?" Então o médico entrou e falou com calma, sem rodeios:
Você desmaiou, Bruno. Mas seus exames estão estáveis agora. Vamos te observar mais um pouquinho, tudo bem? Nenhuma teoria, nenhuma explicação, nada sobre o que ele viu, nada sobre o que ele sentiu. E isso, de certa forma, era pior do que qualquer diagnóstico. Horas depois, Bruno sentou na maca, pegou sua roupa lentamente e começou a se vestir. Quando puxou a manga da camisa, notou no braço esquerdo 3 riscos finos, vermelhos, frescos, perfeitamente alinhados. Bruno ficou olhando para aquilo por um tempo. Depois, levantou devagar o rosto. No canto da sala, sobre o metal polido da bandeja de instrumentos, um reflexo. Uma forma alongada, curvada. A mesma silhueta que ele tinha visto no monitor, no jornal, no desenho da sobrinha, nas sombras, em todos os lugares. Bruno piscou. O reflexo continuava lá, imóvel, silencioso, como se olhasse para ele. Ele prendeu a respiração e então, como se alguém puxasse um fio invisível, ele acordou. Abriu os olhos assustado, como se tivesse caído do céu, sentindo o coração disparado, o ar voltando aos poucos. O quarto estava iluminado pela luz suave da manhã. Nenhum hospital, nenhum monitor, nenhuma máquina. Só seu quarto, sua cama, seu travesseiro. Bruno levou a mão ao rosto e soltou um riso curto, nervoso, daqueles que vêm quando a gente percebe que acabou de escapar de um pesadelo. Ele se sentou na cama, pegou o celular e sentiu uma vontade súbita de fazer o que vinha adiando há dias. Mandou mensagem para a mãe. Bom dia, mãe, te amo. Depois para Carla. Desculpa o sumiço, tô com saudade de você. Respirou fundo, sentindo uma leveza que não lembrava mais. Levantou devagar, abriu a janela, deixou o vento da manhã entrar na casa, foi até a cozinha, preparou o café da manhã com pão, ovos, café fresco, tudo com calma. Cantando, sorrindo novamente, como quem está recomeçando um dia novo, num corpo novo, numa vida nova. Depois caminhou até o quarto, começou a se arrumar para ir trabalhar. Pegou a camisa, passou as mãos pelos botões, colocou um braço na manga e parou. No antebraço esquerdo, logo abaixo da dobra do cotovelo, 3 riscos finos, vermelhos, perfeitamente alinhados. Bruno ficou olhando para aquilo enquanto um arrepio subia pela nuca. Ele tocou devagar. Não doía, não ardia, mas estava ali, real. O celular vibrou na mesa. A mensagem era uma gravação automática. E agora me diz, qual é o final? Ele voltou pra vida ou ficou no tal sinal? A história termina ou só começou? Fala você aí, o que aconteceu?